jornalistas, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais e ver, né, o processo que eu faço do rascunho, do esboço. Primeiramente, vou lá na minha pastinha do Pinterest e pego a referência que eu quero. Dessa vez eu escolhi essa menina que eu achei linda, maravilhosa e super fofinha, inclusive. Essa primeira etapa eu faço no tablet, tá? Lembrando que assiste esse vídeo até o final, porque durante o vídeo eu vou dar vários métodos, né? Vou ensinar vários jeitos de você tá fazendo rascunho. Bom, inicialmente eu faço no tablet, né? Antes eu fazia da outra forma, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas agora que, como eu consegui comprar o tablet, então eu faço esse rascunho no tablet até pra eu ir estudando mesmo essa questão da arte no digital, né? Então eu faço esse rascunho no tablet. E aí basicamente a gente pega a referência, diminui a opacidade e aí vai fazendo por cima, né? Vai contornando, é assim que eu faço. E aí eu sempre modifico, tá? Eu nunca deixo exatamente como na imagem. Então, às vezes, estampa de roupa, posição da mão, né? Tipo, por exemplo, nessa referência, ela tá com a unha pintada, tipo, certinha. Mas aí eu não fiz a unha, tipo, fiz só o dedo mesmo, só o formato da mão mesmo. Então, assim, são pequenos detalhes que eu gosto de alterar pra trazer mais pra o meu estilo mesmo, sabe? Então, fica a dica pra vocês, que é uma ótima forma também da gente ir criando ali, pouco a pouco, a nossa identidade, né? O nosso jeito de desenhar. E eu percebi que na arte digital eu tô conseguindo meio que encontrar, sabe? O meu estilo de desenho, do que eu mais gosto de fazer, pela facilidade, né? De estar ali, já corrigir, enfim. Bom, essa parte é só basicamente isso mesmo. É só contornando, por isso que eu aumentei a velocidade do vídeo, né, pra não ficar muito longo, já que é uma parte que eu realmente só vou contornando, e o resultado final fica assim. Eu faço algumas melhorias e tal. Bom, nessa parte a gente vai imprimir, né, como eu já fiz o rascunho no tablet, então eu imprimo o rascunho que eu fiz, né, recorto. Nesse é um tamanho pequeno, porque o tamanho da folha que eu vou fazer a pintura, né, posteriormente é pequenininha, então por isso que eu imprimi assim pequena. Então basicamente faço no tablet, imprimo e vou passar para a folha. Bom, nessa etapa eu utilizo a mesa de luz também. Vou deixar na descrição todos os materiais que eu tô utilizando nesse vídeo, tá? Então depois dá uma olhadinha lá. Essa lapiseira maravilhosa da Pentel, que eu amo de coração. Eu começo colocando a folha, né, em cima da mesa de luz, porque dá pra ver, né, atrás o contorno. Então, pra eu não passar no papel todo, né, o grafite no papel todo, eu vou apenas contornando mesmo cada tracinho que eu fiz o esboço, pra não, sabe, nem gastar grafite demais à toa, porque tem partes que eu nem vou desenhar, enfim, então eu faço só nos tracinhos mesmo ao redor. Bom, agora a gente pega a folha, né, você pode pegar a folha que você tiver aí na sua casa, tá? Tô apaixonada nesse lançamento da Ana Emília, que é essa folhinha redonda. Bom, aqui tem duas opções, ou você coloca, se você tiver a mesa de luz, né, ou você coloca a referência atrás e a folha por cima, e aí você contorna, ou você faz como eu, que eu prefiro, colocar a referência por cima, né, da folha, e aí depois contornar. Eu fixo com a fita, né, tanto a folha como a referência na mesa de luz. Eu não costumo desenhar em cima dela, porque eu tenho medo de, quando eu estiver fazendo a pintura, principalmente se for aquarela, né, pingar alguma água e acabar queimando. Mas só nessa etapa do rascunho que eu deixo, depois eu tiro e coloco numa madeirinha que eu tenho, tipo, eu não sei bem explicar, mas tipo um MDF fininho, sabe? E aí eu acho melhor de colocar assim a referência por cima da folha, porque eu vou, sabe, contornando bem exatamente como eu fiz o rascunho no tablet.
folha, eu recomendo você utilizar uma folha Chamex, uma folha sulfite normal, e fazer o rascunho na tela do computador, porque como ela é mais fina, então você vai ver bem os detalhes, né? Então você consegue passar exatamente a referência como ela tá, né? Mas se caso você queira passar diretamente para a folha já da pintura, também não tem problema. Você lembra só de aumentar bem o brilho do computador, apagar todas as luzes também ajuda muito, porque aí fica mais visível o rascunho, tá? A outra opção, se você, caso não tiver o tablet para fazer a referência, então você pode utilizar a imagem mesmo, a fotografia, a referência, né? Como eu vou mostrar aí. Então pega a folha sulfite, coloca na tela do computador, que será o primeiro método que eu fazia lá quando eu comecei, lá em 2019. Então eu fazia desse jeito aí, tá? Então, até eu ter a impressora, né? Se você também tiver uma impressora e quiser imprimir a fotografia, né, não tiver o tablet para fazer o rascunho digital, você também pode imprimir e depois é só passar o grafite atrás e ir contornando do mesmo jeito. Basicamente depois que você passar o grafite atrás, né, da folha, você vai contornando e ajeitando tudo. Lembra sempre de fixar com a fitinha. No começo eu esquecia muito de colocar uma fita e acabava que saía do local e olha, era babado, viu? Aí depois que você passar esse contorno, eu venho novamente fazendo outro rascunho, né, por cima desse. Eu nunca deixo só esse rascunho que fica bem fraquinho. Eu pego duas lapiseiras, no caso, essa da Pentel, a número 3 e a número 7. Eu começo com a número 3, que a ponta é bem pequenininha, bem fininha, né? Então, eu vou contornando normalmente, tá? Vou modificando alguma coisa que eu não gostei no rascunho inicial que eu fiz no tablet. Então tem isso também, eu já modifico da referência, né, no tablet, e depois quando eu tô passando pra folha eu também modifico na folha. Então fica tipo meio que, sabe, o resultado final não é aquele lá primeiro do rascunho que eu fiz inicial, e nem muito menos da referência. Então assim, são basicamente 3 etapas, né. Eu gosto muito, eu não me importo, assim, apesar de ser bem trabalhoso, eu confesso, mas eu gosto dessa parte do rascunho, principalmente depois que meio que eu desenvolvi esse estilo de rascunho, como é que eu posso dizer, mais refinado, sabe? Porque eu nunca gostei, na verdade, de fazer rascunho. Eu nunca... Primeiro, né, que eu nunca, tipo assim, parei mesmo pra estudar anatomia, pra fazer sem esse decalque e tal, desde quando eu comecei. Meu foco principal sempre foi a pintura, e eu não vejo problema algum. Eu vejo muitas pessoas até que conversam comigo mesmo, ou artistas, né, que colocam nos stories, enfim, comentam assim, de que, meu Deus, tenho que aprender anatomia pra... Entendeu? Cara, pra ser bem sincera, eu não ligo, eu não, sabe? Meu foco sempre foi a pintura. Eu sempre quis, tipo assim, evoluir na pintura. Então, quando eu comecei, qualquer método que eu encontrasse que facilitasse essa parte do rascunho para eu focar realmente na pintura, eu tentei, sabe? Então, assim, antes de eu ter a impressora, né, eu fazia na tela do computador, como eu mostrei para vocês. Depois eu consegui comprar a impressora, então eu imprimia a fotografia e aí passava o grafite atrás e fazia o decalque. E agora que eu consegui comprar o tablet, eu faço rascunho no tablet. Não pra, tipo assim, ter mais trabalho, sabe? Eu poderia continuar com a foto impressa, né? Fazer, tipo, imprimir, depois
fazer o decalque atrás, enfim. Mas é só uma forma, né, de também treinar no digital, porque eu quero melhorar ainda mais no digital. Eu gostei muito sabe, dessa coisa assim do digital. Não vou deixar o manual, tá, gente? Eu ainda prefiro o lápisinho ali, a folha. Mas o digital é super divertido, você consegue trabalhar bem mais rápido, no caso, né, do que no manual. Então, assim, às vezes quando eu não quero, né, ter aquele trabalho todo, pegar tinta, papel, enfim, eu vou lá, só pego o tablet e aí já faço um rascunho ali rápido, uma pinturinha, enfim. Então, assim, antes de ter, né, o tablet eu fazia dessa forma, mas aí, como eu disse, eu quero melhorar no digital, quero encontrar o meu estilo e quero aprender mais sobre anatomia, mas não é uma prioridade, nunca foi uma prioridade para mim. Minha prioridade sempre foi a pintura, né? Então, por exemplo, mesmo no digital, eu faço o decalque assim, e aí eu tô tentando melhorar primeiro a pintura no digital. Tipo assim, sabe? Segue o mesmo ritmo de quando eu comecei. Então, eu sempre tô tentando melhorar na pintura, sabe? E não assim, tipo, aprender anatomia. Claro, uma hora ou outra eu estudo. Inclusive, eu vou deixar aqui alguns canais, tanto gringo, de gringa que eu assisto, quanto brasileiro aqui, para vocês depois darem uma passadinha lá, que eles ensinam, né, tipo, anatomia, enfim. Então, vocês dêem uma passadinha lá. Enfim, mas bom, se o seu foco principal for a pintura, eu não vejo problema algum de você focar nisso, né, na pintura, e encontrar métodos para você fazer o rascunho mais rápido. Enfim, vai aí de cada um. Eu não me importo, tá? A vida toda eu fiz assim, desde quando eu comecei, eu fiz assim. E é isso, eu acho que vai mais de cada um, sabe? O foco que você quer no seu trabalho primeiro, suas metas, enfim, eu não julgo. Quem também, tipo, não quero aprender pintura primeiro, quero melhorar o desenho, fazer a mão livre, enfim, também ótimo também. Então, assim, vai dar prioridade de cada um, sabe? A minha sempre foi pintura e ainda tá sendo, mas volta e meia eu sim, estudo sim, inclusive nos canais que eu comentei, né? Eu sempre dou uma passadinha lá, faço um rascunho ou outro, mas o meu forte mesmo é a pintura e é isso, né? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vamos debater um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Vou deixar vocês aí um pouquinho curtindo o processo, né, dessa parte inicial do rascunho, da outra parte, né, porque já teve tantas partes. Então, como eu disse, com a lapiseira 03, né, e aí eu vou só realmente contornando aquele contorno que fica bem fraquinho, né, do grafite. E aí depois eu vou vir com a outra lapiseira, mas um pouquinho mais pra frente. Curto aí um pouquinho o processo e eu volto já já.
essa é a parte que eu mais me preocupo e tenho um cuidado na hora do rascunho, que é a parte do rosto, né? Então, eu vou fazendo bem devagarzinho, com muita paciência e calma. Traços bem simples, tá, gente? Se vocês procurarem lá no Pinterest, vocês vão ver referências, tipo assim, de boca, nariz, aquelas referências, né? Aqueles rascunhos bem simples. Então, eu tô me apegando muito a esse tipo de rascunho, que eu acho que fica bem fofinho e é simples de aprender. Então, essa parte do rascunho do rosto, né? Eu tô fazendo meio que pegando referências e pela imaginação mesmo, mais ou menos, do que eu quero. Então, na referência, a boca não tá assim, tem as expressões, né, dela lá na referência. Então, assim, eu alterei tudo isso porque eu sempre tô tentando, né, fazer essas alterações para ir pegando mesmo mais o meu estilo. Então, assim, tudo traço muito simples, sabe? Nada super complicado, o mais simples que eu consegui, que eu acho que fica super elegante e bonitinho. Bom, agora no refinamento, que é a última etapa dos rascunhos, né, que eu faço, agora eu pego a lapiseira 07, né, e aí eu vou fazendo o que eu faço lá no primeiro rascunho inicial no tablet, que é deixando alguns locais, né, mais grossinho. Vocês percebem que eu escureço mais, então por isso que eu disse a vocês que eu utilizo as duas lapiseiras, porque a primeira, como sai o traço muito fininho, né, e aí pra manter esse fino e grosso, né, então a primeira sai o rascunho todo bem fininho, e agora com a lapiseira 07 eu venho fazendo esses traços mais grossos, né, que eu gosto muito desse estilo, me apeguei muito a esse formato de rascunho, né, então todos os meus rascunhos atualmente estão sendo assim, né. Então, basicamente eu vou escurecendo mais nos locais que, tipo assim, sabe, tem encontros de traços. Então, vocês percebem que... e algumas partes também é aleatório, né? Não é só onde tem encontro de linhas. Então, eu vou sempre deixando mais escuro locais onde as linhas elas se encontram, e quando eu vejo que tá muito, sabe, o traço muito fininho em alguns locais, eu vou lá e escureço também pelo meio, assim. Então é basicamente isso que eu faço, não tem muito segredo, mais ou menos onde as linhas se encontram, e também se for, tipo, por exemplo, ali na parte do braço, né, então ali na metade eu passo um tracinho mais escuro também pelo meio. E eu me apeguei muito, como eu disse, a esse estilo, e eu não consigo mais deixar tipo só o rascunho fininho, eu tenho que vir contornando e deixando os tracinhos mais grossos nos locais, e eu acho que fica um charme a parte, assim, sério. Fica muito bonito, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Enfim, e aí alguns locais também, vocês percebem que eu faço meio que tipo uma gotinha, uma bolinha assim na pontinha. Eu também tô viciada em fazer isso, tipo em alguns tracinhos, sabe? Não deixar o traço reto, eu faço tipo meio que uma gotinha assim na ponta, uma bolinha assim. Enfim, e é isso basicamente que eu faço pra o rascunho ficar assim. Eu recebo muitas mensagens principalmente lá no Instagram, né, sobre os meus rascunhos. Eu acho seu rascunho muito bonito, fica muito legal esse efeito que você dá. Então, gente, aí tá o segredo. É só utilizar duas lapiseiras, uma mais de ponta grossa, outra mais fina, e é basicamente isso. Ali na parte da mão eu vou escurecer mais a pontinha do dedo e tipo a voltinha, né? Então, dá esse efeito bem legal. Eu acho lindo, gente. Vocês gostam? Deixa aí nos comentários.
E aí é só realmente ir contornando e deixando uns locais mais escuros e outros mais claros. Nos que eu acho que tem que ser tudo escuro, por exemplo, a tampa aí do copinho, né? Eu deixei todo escuro, que eu achei que ficou bem legal e deu um destaque a mais. E basicamente é esse todo o meu trabalho para fazer um esboço bonitinho. E nesse meio tempo aí a gente vai aprendendo, né? Vai ajeitando, vai refinando e criando o nosso próprio estilo. Bom, os materiais tá na descrição. E esse foi o resultado final da nossa querida arte, nosso rascunho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!